Vamos lá, meus irmãos. Começando nossa primeira aula de Teologia Sistemática 6, a matéria de escatologia. Já oramos pedindo a bênção de Deus sobre esse módulo. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Bonjour. Boa noite, graça e paz. Vamos agora trabalhar sobre essa matéria, pelo qual o assunto é finais dos tempos. Tudo o que nós estaremos aprendendo sobre as revelações futuras, as profecias futuras, tanto aquelas que já se cumpriram, quanto outras que acontecerão. Então, a matéria de escatologia trata sobre isso. Nós continuaremos trabalhando sobre o nosso livro-texto, o material do Grudem, não somente o do Grudem, como nós já estamos trabalhando, mas trabalharemos também sobre os fundamentos da nossa fé, do Hobbes, e também estaremos utilizando bastante aqui o livro do Erickson, do Bancroft e do Langston, que são materiais que nós estamos estudando em nossa teologia sistemática. Então, esses serão os livros que a gente vai estar usando, mas eu gostaria de dar um destaque agora, né, nesse início de aula, na nossa primeira aula, para esses dois livros aqui. O Manual de Escatologia, do nosso irmão Pentecostes, da Editora Vida. Nós estaremos utilizando esse material como um trilho para auxiliar, principalmente, os seminaristas que nunca estudaram sobre o tema. E também estaremos utilizando aqui essa obra do nosso querido e saudoso doutor, pastor Russell Shedd, A Escatologia do Novo Testamento. É um livro bem pequeno, de 70 páginas, mas, meus irmãos, 70 páginas do Shedd é café no bule, tá bom? 70 páginas do Shedd, muitas vezes são 200 páginas de muitos outros livros. Só para vocês terem uma ideia, no passado, na nossa grade de escatologia, usamos esse material de escatologia aqui do Millard Erickson. Perceba, ó, o mesmo Erickson, pode ver, que escreveu a obra de teologia sistemática e que aqui ele comenta partes sobre finais dos tempos, ele escreve essa outra obra, um pouco mais detalhada, falando sobre as polêmicas em torno do milênio, ou seja, no passado, utilizamos esse livro como livro-texto. Não foi utilizado o livro do Grudem. E no último módulo, só para vocês terem uma ideia, eu utilizei esse livro do professor e pastor Zé Ribeiro, que é Escatologia Contemporânea. Nosso querido doutor, pastor Ribeiro, escreveu esse livro. No entanto, ele é um pouco mais específico sobre alguns temas, então, como nossa classe agora é uma classe que também tem pessoas já bem experientes e pessoas, eu diria, que estão precisando ser formadas nas bases, eu estarei remanejando a nossa grade para facilitar a compreensão dos irmãos. Como eu menciono para vocês, irmãos, temos turmas que muitas vezes tem 3 pastores, 2 pastores, um evangelista, uma pessoa que já estuda a Bíblia há 20 anos, ou seja, o assunto já é mais familiar. Então, quando eu pego classes que muitas vezes o assunto já é um pouco mais familiarizado, a gente pode até se aventurar para certos materiais, porque esses temas que são muito polêmicos, para esses irmãos, eles já passaram por essas fases, já estão no suprassumo sobre as polêmicas. Como minha proposta também com vocês é não só ir para esses debates, mas fundamentar vocês, então a gente vai fazer um pouco diferente. Então eu vou estar utilizando muito o livro do nosso irmão Pentecostes para ser os trilhos, e assim a gente vai estar usando todos esses materiais, tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Qualquer dúvida me chamem, né? Depois no pessoal, no particular, ou nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, porque aí eu passo para vocês mais informações, tá bom? Para os nossos irmãos em EAD também, quando estiverem estudando essa matéria, nos procurem, porque eu estarei esclarecendo aos irmãos, tá bom? Maravilha? Tudo bem até aí?
Júnior, pode falar, Júnior? Você conhece a obra escatológica do Dr. William Hendricks? Então, na realidade, eu não conheço ela, Júnior, né? Mas sobre o assunto de escatologia, irmãos, temos boas obras. Temos, assim, graças a Deus, boas obras, mas percebam, só no material que nós temos aqui, a gente já vai ter que fazer um remanejamento para poder utilizar o material com outro, etc. e tal. Porque, assim, irmãos, só uma última explicação, né? Esse assunto dos sinais dos tempos se tornou, nos últimos anos e nas últimas, eu diria, nos últimos 2 séculos, pauta para o surgimento de muitas seitas. Muitas heresias nascem a partir ou do profetismo, ou da volta de Jesus, ou marcando datas para o reencontro de Jesus. Percebam? Então, esse é um assunto que nos aguça muito, que nos estimula muito, mas, ao mesmo tempo, também é um assunto que se envereda para muitas heresias. Então, qual que é a minha proposta agora? É pegar essas obras e tentar seguir essa trilha mais saudável com vocês, sabendo que são clássicos, né? Mas temos muitas outras obras boas, das edições Vida Nova, temos obras muito boas, que seriam da teologia reformada, das próprias editoras mais conservadoras, né, históricas, das igrejas históricas. Temos obras muito boas, tá bom, meus irmãos? É que, como tudo, a gente acaba não conseguindo pesquisar sobre todas para passar para vocês, né? Até mesmo por causa do tempo. Bom, uma última informação, esse módulo, talvez nós tenhamos 11 encontros, tá bom? No mínimo, 10. E possivelmente chegamos aos 11. Eu espero não ir para 12 encontros, tá bom? Mas se precisar, a gente vai até um pouquinho mais, porque alguns módulos eu gosto de sempre ficar ali em torno de 9, 10 encontros. Esse é um módulo bem complicado, que eu pretendo concluí-lo com 11 encontros para poder esclarecer tudo para vocês, tá joia? Beleza? Bom, quero lembrar também aos irmãos que as nossas aulas são gravadas para vocês reestudarem os assuntos aqui tratados. Gravamos também porque essas aulas farão parte também do currículo dos irmãos que fizerem o nosso curso em EAD. E gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, obreiros, seminaristas e pastores e professores de seminário, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E se alguém tiver interesse em fazer o nosso seminário, ou em tempo real aqui conosco, ou em EAD, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Será um prazer e um privilégio imenso ter os irmãos como alunos nossos. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu quero abrir hoje, como é costume, lendo um texto bíblico rapidinho aqui com vocês, que se encontra no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. Na minha Bíblia digital, que eu estou mostrando aqui para vocês, o nome do livro é Revelação, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó. Veio como revelação. O que seria, ó, revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, no original, se você pegar aí a sua Bíblia My Bible, você verá na sua Bíblia My Bible que revelação seria uma transliteração da palavra Apocalipse, tá bom? Olha só que interessante. Então, se você pegar aí a sua Bíblia, você verá isso, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês, no grupo do seminário. Olha só que legal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Você lembra do pastor Dario Salas? Dario Salas, o nome é familiar, Júnior. Chileno. Sim. Da década de 90. O que tem ele? Ele lecionava escatologia. Ah, tá. Ó, eu abri aqui a minha My Bible, no texto em grego, e vocês podem ver que está assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, né? Olha lá. Deixa eu só ir aqui.
Olha lá. Revelação, aí tem um termo, que essa é a palavra em grego, né, que é Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, quando você pega o texto, vem aqui para Apocalipse, olha só, ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação da verdade, uma instrução, né? E aí vem a palavra Apocalipse, significa isso, é concernente às coisas antes desconhecidas, usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte da sua realidade. Manifestação, aparecimento. Então, essa é a palavra, né, que significa Apocalipse. Revelação seria a sua tradução, né, mas o significado da palavra pode ser esses três sentidos. Ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação da verdade, instrução, manifestação ou aparecimento. Eu gosto muito de uma analogia, que seria aquela que aprendemos, né, que seria Apocalipse, ou revelação, seria o ato de você descobrir algo. Sabe quando você cobre um móvel com um tecido? Ou tem uma cortina, e aí você abre a cortina e você revela o quintal, ou seja, você passa a enxergar além, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Ou quando a noiva, por exemplo, está ali com o seu véu, cobrindo o seu rosto, e de repente chega o noivo e tira o véu. A palavra revelação tem a ver com isso, tirar o véu. Nós estaremos aqui, durante esses módulos, aprendendo literalmente sobre isso. Nós estaremos tirando o véu. Que véu? O véu do futuro, daquilo que acontecerá. Então, e por que sabemos que acontecerá? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu que acontecerá? Deus. Assim como muitas profecias já se cumpriram, muitas outras acontecerão. Em que tempo? Nos finais dos tempos. Então, o livro de Apocalipse, né, pode ser visto dessa forma. É um livro onde nós aprendemos sobre as revelações futuras. Cada profecia é como se nós tirássemos o véu e fôssemos compreendendo um pouco melhor sobre esses assuntos. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro? Até aí? Tudo bem? Tranquilo? Lembram que há muitos... antes de lermos o texto bíblico, né? Vocês lembram daquele desenho, Pica-Pau? Sim. Né? Poxa, aqui principalmente eu, Júnior, a irmã Miriam, né? Somos aqui os mais velhos da classe. Temos os mascotes aqui da classe, que é a Beatriz e o Diego. Mas Pica-Pau é um clássico, né? E eu não sei se vocês vão lembrar de uma cena, vou até mostrar rapidinho aqui para vocês. Enquanto eu fazia a minha lição de casa hoje, eu me lembrei. Olha só, olha só. Essa cena aqui, né? Só mostrando aqui para vocês. Lembra quando aparecia, né? Sempre uma mulher com véu no rosto. E, bom, deixa eu colocar aqui rapidinho, só para ver essa cena, muito engraçada, né? Olha lá, ele vai tirar o véu e, ó... Muito engraçado, né? Então, Apocalipse seria praticamente isso, né, meus irmãos? Essa cena é quando a gente tira o véu, né? Tira o véu. Tira o véu do quê? Daquilo pelo qual a gente quer saber. Pode ver que quando a gente está tratando de profecias futuras, então como que a gente vai compreender o futuro? É tudo muito enigmático, é muito difícil. É óbvio que existem ciências humanas que fazem análise e certos prognósticos da ciência, do futuro, do conhecimento, e aí vai. Mas aqui a gente está falando de algo espiritual, que acontece na nossa vida, ou seja, se torna muito mais difícil. Mas a Bíblia Sagrada é esse livro de Deus que profetizou a respeito, ou seja, tirou o véu, né? Esse desenho que eu mostrei agora, ali no caso, né, o inimigo do Pica-Pau, ele se surpreendeu, achando que era algo bonito e era algo feio, né? No nosso caso aqui, a gente vai estar diante de duas realidades.
E só para eu, antes de ler o texto bíblico aqui com vocês, olha, eu quero passar para vocês uma frase que eu aprendi com o professor Ribeiro, que marcou muito a minha vida, que é o seguinte, que o Apocalipse, abre aspas, Apocalipse não é o final de tudo, mas sim o retorno ao paraíso. Olha que coisa linda, né? O pastor Ribeiro, ele fala essa frase, e essa frase, ela tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. E é verdade, irmãos. Para nós, né, até fazendo há pouco eu mostrei esse desenho, né, aquele rapaz, nesse desenho, o inimigo do pica-pau, né, ele foi tirar o véu e tinha uma coisa horrorosa. Nos outros desenhos, quando o pica-pau vai tirar o véu, é uma moça linda, né? Para o Filho de Deus, tirar o véu é se surpreender com o paraíso. Sim, teremos dificuldades nos finais dos tempos, mas o que Deus reservou para os seus filhos, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, né? Tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, os finais dos tempos para nós não é um lugar de destruição, mas é o retorno ao Éden. Ou seja, passaremos dificuldades, sim, mas um futuro de glória e de esplendor nos aguarda. Já para aqueles que não creem no Evangelho, sim. Para quem não crê no Evangelho, é o que nós acabamos de ver aqui no inimigo do pica-pau. Né? Vai tirar o véu e vai se deparar com o anticristo, com a besta, com sentença, com castigos, com juízos. Por quê? Porque Deus vem anunciando que um dia ele julgará essa terra, ele julgará os homens e o acerto de contas virá. Então, finais dos tempos para alguém que não crê no Evangelho é sinônimo de destruição, é sinônimo de julgamento, é sinônimo de sentença. Mas finais dos tempos para um filho de Deus é o retorno ao Éden, é o encontro com o Eterno, é se encontrar com o Cristo nas bodas do Cordeiro e depois se encontrar com ele por toda a eternidade. Tá bom? E aqui, meus irmãos, para a gente fazer uma abertura agora, eu quero ler um texto que está em Apocalipse 11, eu quero ler com vocês, né, rapidamente, porque aqui em Apocalipse 11 fala sobre aquelas duas testemunhas, né? Lembram das duas testemunhas? Vamos ler rapidamente? Quem tiver com sua Bíblia, leia para nós aí Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 13. Quem quiser, pode ler aqui também na minha Bíblia digital. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Pode continuar até o versículo 3. Até o versículo 3? 13. 13. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre ele e se alegrarão, mandando presente uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui,
e subiram o céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade no terremoto. Foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória a Deus dos céus. Meus irmãos, eu não vou entrar agora na análise do texto, mas o que eu gostaria aqui de destacar com vocês? Aqui é o texto que fala sobre as duas testemunhas. Esses 2 homens que serão levantados sobre a terra. Eles receberão do Senhor poder para fazerem sinais, fazerem maravilhas, e a besta e o anticristo não poderão fazer nada contra eles. Mas o texto bíblico diz: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando eles terminarem de fazer tudo aquilo que Deus predestinou a eles, que essa é a palavra, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E aqui, guardem isso, olha só, versículo 8 em diante. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Em que praça, que cidade é essa, irmãos? Jesus, ele foi morto em que cidade? Jerusalém. Jerusalém. Então, percebam que aqui, esses 2 profetas serão mortos aonde o seu Senhor foi crucificado. Percebam, irmãos, olha só, fazendo um adendo aqui. O livro de Apocalipse, ele é um livro dificílimo, porque nele temos muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, e diante de tudo isso, é misturado essas figuras de linguagem com profecias literais. Ou seja, se torna muito difícil. Assim como há pouco eu falei que revelação seria o ato de mostrar o que está de trás das cortinas, tirar o véu. Então percebam que aqui nós estamos diante de um livro sagrado, onde temos muitos véus, e vamos tirando alguns véus, e a gente vai tentando entender o que está ali atrás, e mesmo aquilo que ali está atrás do véu, ainda são formas de coisas que a gente, num primeiro momento, não sabe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui podem ver que o texto está falando que são 2 testemunhas, e aqui fala aonde o seu Senhor foi crucificado. Eles serão mortos ali. E agora, prestem bastante atenção aqui num detalhe que é impressionante. Ó, homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Aqui prestem muita atenção nesse texto, meus irmãos. Como João escreveu um texto desse sem imaginar o advento da tecnologia. Percebam que aqui, João, ele escreve algo pelo poder do Espírito Santo, simplesmente pela fé. Ele sabia que se alguém morre em Jerusalém, essa informação não chega no Egito em 3 dias e meio. Essa informação não chega na Síria em 3 dias e meio. Porque para você chegar a pé ou a cavalo, você demora muito mais do que 3 dias e meio. Mas ele, João, escreveu sim aquilo que o Espírito Santo estava dando a ele. E aqui o texto diz que homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio. Aqui, preste, como que pode as outras nações tomarem conhecimento do corpo dessas 2 testemunhas durante 3 dias e meio? João estava escrevendo pela fé, ele sabia que ele estava escrevendo pela fé. Mas como que essa profecia se cumpriria, João não sabia. Mas hoje, com o advento da tecnologia, a gente pode ver o que está acontecendo em Israel agora, ou não? Questão de segundos, delay de segundos, em full time, em tempo real. Ou seja, meus irmãos, aqui, nesse texto, deixa um preâmbulo poderoso do que é a tecnologia e do advento do mundo digital, do mundo online. João não sabia de satélite, João não sabia de internet, João não sabia de nada disso. De televisão, de rádio.
né? Tudo isso é muito recente, meus irmãos. Vocês têm que lembrar que o advento e a invenção da eletricidade é recente. O telex é recente, o telégrafo, né? É recente. Rádio é recente. Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, uma notícia para chegar no outro país era por meio de rádio, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as informações eram lentas. Em poucos anos e décadas, tudo mudou no mundo. Ou seja, aqui a Bíblia está falando que quando essas duas testemunhas morrerem, o mundo saberá. E os habitantes da terra não permitirão que eles sejam sepultados. E olha o versículo 10. E os habitantes sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas... Esses dois profetas atormentarão os que habitam sobre a terra. Ou seja, haverá uma festa na terra. Os habitantes da terra mataram os dois profetas. A terra vai estar em burburinho, em festa, porque os profetas que eram mensageiros de Deus, que incomodavam a terra, foram mortos. E quem os matou? A besta. Percebam, só que acontece mais um episódio. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu um grande temor sobre os que viram. Ou seja, percebam que agora, mais uma vez, toda a terra verá o poder de Deus ressuscitando essas duas testemunhas. E viram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ou seja, é um advento mundial. Meus irmãos, está aqui no Apocalipse. Está aqui. Isso vai acontecer. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, ou seja, Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000, ao nome de mortes. Está aqui, está tudo registrado, meus irmãos. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Percebam, eu estou fazendo aqui essa citação desse texto para mostrar que o Apocalipse, ele é alegórico, sim, ele tem as suas metáforas, ele tem as suas símiles, ele tem as suas figuras de linguagem, mas ele também tem muita literalidade. Irmãos, não tem como não dizermos que esse texto que a gente acabou de ver aqui não é o retrato da tecnologia aqui. Ou seja, a profecia de Deus se cumprindo em loco sobre os servos de Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus usando toda a tecnologia, toda a ciência, em tempo real, para mostrar a glória dele no mundo. Amém, meus irmãos? Sim. Deixa eu fazer uma interpretação. Como? Fazer uma interpretação aí, o contrário da que você fez lá. Não entendi, a tecnologia que vai ser visto por todos. Não entendi. Lá no versículo anterior, você diz que o corpo serão vistos pelas... Ah, é o 9, né? Isso. Eu achei que essa interpretação não é minimamente aceitável, mas aí a ideia de eles verem os corpos ali. Jerusalém é uma cidade que é multicultural, então todas as nações estão ali. Sim, sim, sim. Mas por isso, Júnior, olha só que interessante, né? Então, por isso que eu falei, a gente não vai estar fazendo uma análise agora, né? A gente vai chegar lá. Mas eu quis fazer nessa abertura uma demonstração do poder de Deus sobre a terra. Para nós, hoje, quando a gente vê uma guerra, como está sendo a guerra da Ucrânia, da Rússia, que a gente vê muitas vezes algo em tempo real, ou mesmo em Israel. Dias atrás, o Trump assinou o tratado de paz entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Ou seja, tudo isso em tempo real. Então, os acontecimentos, eles vão continuar sendo assim, porque faz parte da nossa vida, da nossa cultura, mas há 100 anos atrás não era assim. Há 200 anos atrás não era assim. Então, perceba como os nossos irmãos liam o Apocalipse há 200 anos atrás. Era muito difícil para os nossos irmãos fazerem uma interpretação desse texto há 200 anos atrás. Para nós, não. Com o advento da tecnologia, da televisão, dos satélites, para nós não é nenhuma novidade. Mas, na Reforma Protestante, como que eles faziam a leitura desse texto?
Era muito difícil. Por isso que esse assunto, para nós, vai ser muito interessante, porque a gente vai unir a boa teologia, que já foi sempre debatida no passado, e a gente vai ver muitos cumprimentos já estarem ali, eu diria, o palco já está sendo montado. É claro que a gente vai aqui trabalhar mostrando todas as correntes, a gente quer fazer uma leitura, eu diria, com o pé no chão, sem muito sensacionalismo, né? Porque um dos problemas nossos, e a gente vai trabalhar nisso, é o quê? É uma leitura rasa e sensacionalista. Eu sei que o que eu acabo de dizer pode ser... Supersticiosa também, né? Hã? E supersticiosa também. Isso, é. O que eu acabo de dizer, num primeiro momento, é simplesmente uma citação de um fato que o texto deixa claro sobre duas testemunhas, sobre o que eles estavam fazendo, sobre como o mundo agiu, né? Porque podem ver que esses homens, eles incomodavam, né, a terra. Então, pode ver que eles, né, quando eles morrem, os homens fazem festa porque eles incomodavam. Então, o texto está claro aqui. Mas muitas coisas no Apocalipse, assim como em todas as profecias, elas precisam de uma hermenêutica, de uma exegese, elas precisam de uma quietude, senão toda a nossa leitura sobre os sinais do tempo se torna muito, muito fantasiosa, muito hollywoodiana. E isso é perigoso, tá bom? Tudo bem? É que tem alguns que interpretam ou de forma tudo literal, ou de forma simbólica. Tudo simbólico ou tudo literal. Exato. Então, o perigo. É por isso que eu quero, Júnior, estar trabalhando aqui com vocês, e é por isso que nessa matéria aqui, eu pretendo aqui estar fazendo um exercício, que eu diria que é um exercício onde nós estaremos, irmãos, fazendo um exercício assim, muito cuidadoso, trazendo algumas linhas, explicando também o porquê se tornou... Porque hoje nós, geração... né, a Igreja de Jesus nessa geração tem uma maneira de pensar, tem toda uma explicação, tá bom, meus irmãos? A gente vai chegar lá, tá joia? Antes do advento do século XXI, havia uma expectativa muito grande, lembra? Antes do século XXI. Sim, sim. Aquela frase de 1000 chegará e 2000 não passará, virou uma superstição. Sim, Nostradamus, né? A ideia de Nostradamus, né, Júnior? Exato. Então, mas a gente vai tomar muito cuidado, Júnior e irmãos, para a gente poder fazer aqui uma lição de casa bem legal, bem agradável, porque senão a gente acaba indo para exageros, tá bom? Bom, irmãos, rapidamente aqui a nossa grade, né, do nosso curso. Estamos aqui em Teologia Sistemática 6 agora. Antigamente ela era 5, mas agora é a 6. Então, dentro de escatologia, a gente só vai pincelar sobre angelologia, tá bom? Então, aqui a nossa grade. Agora vamos para a pauta, meus irmãos. Vamos rapidamente aqui para a pauta, já passei para vocês. Eu quero mostrar para vocês a nossa pauta, né? Que é a ementa do curso, tá bom? Só mostrando rapidamente para vocês. Eu já mandei também no grupo, tá? Essa é a ementa. É a ementa das aulas, tá bom? Então, a gente vai ter um trabalho, né, bem grande, falando sobre as escolas de interpretação, a posição pré-milenista, a posição amilenista, a posição pós-milenista. Depois falaremos sobre o arrebatamento, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, a visão crítica sobre o arrebatamento. Falaremos também sobre o milênio, sobre julgamentos e sobre a ressurreição. Essa é a ementa, a grosso modo, eu já mandei para vocês. O nosso objetivo é levar os alunos a ter um conhecimento do universo escatológico na Bíblia, analisar os sistemas de interpretação usuais no meio evangélico e discutir os fatos emergentes da natureza escatológica, identificar o objetivo da revelação escatológica na missão de Jesus, tá bom? Então, essa é a nossa ementa, eu já encaminhei para vocês. E nós temos aqui também, meus irmãos, os trabalhos extras, tá? Os trabalhos extras são esses, irmãos. Ó, nós temos que ler 200 páginas, que são as leituras já padrão, né, de cada matéria. Nesse caso, eu estarei dando mais 100 páginas,
que vocês podem utilizar tanto o livro aqui do Escatologia, do Russell Shedd, ou o próprio livro também de Manual de Escatologia do Pentecoste, ou também os Fundamentos da Nossa Fé. Nesse caso, quem que desejar fazer ali o versículo por versículo, pode fazer. Mas eu, particularmente agora, indico vocês a se dedicarem mais na leitura. Por quê, irmãos? Já que existem várias correntes, várias opiniões, então eu estarei dando 100 páginas a mais de trabalhos extras, tá bom? E agora eu quero, e além dessas 100 páginas, eu propus aqui uma leitura também alternativa, que é essa daqui, ó. Seria, vocês lerão as 100 páginas, e quem fizer essa leitura alternativa, eu vou estar dando um ponto extra. Qual será essa leitura alternativa aqui do Apocalipse? Seria mais ou menos essa daqui que eu vou mostrar agora aqui para vocês no meu, nesse outro material. Sabe quando nós pegamos as nossas Bíblias e lemos a Bíblia com referências cruzadas? Sabe as notas de rodapé da maioria das Bíblias, meus irmãos, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso daqui, ó. Deixa eu compartilhar. Qual que é o trabalho extra que eu vou estar considerando bastante nota para vocês? É esse daqui, ó. Eu peguei aqui essa Bíblia, que é uma Bíblia na versão revista e corrigida. Deixa eu gastar um minuto aqui. Eu vou dar uma sugestão, não sei se vocês conseguirão fazer agora, mas se não conseguirem fazer agora, eu gostaria muito de ensinar esse tipo de leitura a vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. Antes de concluir aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Qual é uma das melhores maneiras de lermos e de entendermos sobre escatologia? Uma das melhores maneiras de entendermos sobre escatologia é irmos ao texto bíblico, pura e simples. Por quê, pastor? Porque, irmãos, pensem assim. Vamos gastar um minuto aqui, ó. Antes de eu explicar aqui, deixa eu voltar lá para o meu pro material extra, só para eu concluir, para eu ir para esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Então, vocês terão mais 100 páginas para ler e verão esses 2 vídeos, tá bom? Então, essas leituras e esses vídeos, tá bom? E esse número 2 aqui, que é a leitura do Apocalipse com textos paralelos, ou referência cruzadas, e aí eu dou a preferência das versões, que é revista corrigida, revista atualizada ou revista corrigida fiel. Eu deixei essas 3 versões, e agora eu quero gastar um minuto explicando para vocês isso daqui. Como que vocês farão, né, se não fizerem agora, que talvez não dê tempo, como vocês poderão fazer no futuro? Quero dar essa demonstração aqui para vocês, porque para mim foi, eu diria, um dos maiores benefícios para a minha vida, não só no livro de Apocalipse, mas na minha compreensão da Bíblia completa. Porque, irmãos, assim me entenda uma coisa, nós estamos aqui estudando teologia. E teologia sistemática, como o nome já diz, ela sistematiza cada ensino. Nós estamos falando agora sobre os sinais dos tempos, sobre as profecias dos sinais dos tempos. Ora, e se eu ensinar um monte de besteira para vocês? E se eu começar a acrescentar ao texto bíblico coisas que o texto bíblico não diz? Por exemplo, nós acabamos de ler Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, o que o texto diz em Apocalipse 11? Ele fala ali sobre as 2 testemunhas, fala que eles vão fazer uma obra na terra, vão fazer sinais maravilhosos, e depois que eles cumprirem tudo que Deus reservou para eles, a besta irá matá-los. Quem é a besta, pastor? Quem é a besta, irmãos? Já falaram que o Obama é a besta, Clinton é a besta, Gorbachev que é a besta, agora estão falando que o Trump é a besta, tem gente que fala que o Lula é uma besta, e aí vai, meus irmãos, e pronto, né? Quem é a besta, meus irmãos? Né? Quem é a besta? A gente não sabe quem é a besta.
A gente não sabe o que é o falso profeta. A gente não sabe muita coisa. Então, já falaram 1000 coisas, que o Papa é a besta, o anticristo, que o pastor tal, e aí vai. Então, percebam, vocês concordam que, dependendo de quem nos fala, há um peso maior ou menor? Então, perceba, como que a gente deve estudar as doutrinas dos sinais dos tempos sem cometer certos erros, sem cometer certos deslizes? Em primeiro lugar, conhecendo o texto sagrado. Então, quando eu dei aquele número 2 nos trabalhos extras, ali eu vou deixar como uma alternativa, tá? Quem conseguir fazer isso, meu irmão, vai ganhar um pontão. E eu vou levar em muita consideração. Por quê? Olha só, nesse texto aqui que nós estamos pegando, que eu estou passando para vocês, deixa eu aumentar ele aqui, olha só. Perceba, ó, olha só que interessante aqui, ó. É uma versão, né? É uma versão. E olha só, essa versão é a versão corrigida. Ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, ao número 1 aqui, estão vendo o número 1? E olha só, quando a gente pega aqui o número 1 e a gente vai lá para baixo, ó que coisa linda, ó que coisa linda. Ó que coisa linda, meus irmãos. Aí ele traz todas essas citações sobre o versículo número 1, ó coisa linda. Ou seja, como que eu conheço o livro de Apocalipse muito bem? Quando eu leio o texto bíblico e leio os textos e as referências cruzadas. Meus irmãos, isso daqui é maravilhoso. Um dia eu estava sendo, eu diria, evangelizado, né, por uma seita. E a seita começou a me encher a cabeça. E eu falei assim, rapaz, você está falando umas coisas que estão fora da Bíblia. E aí eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia, o livro de Apocalipse, e aonde parava o versículo, e aí onde eu anotava, que nem eu estou notando aqui, ó, por exemplo, no versículo 1 tem aqui, ó, o número 1, e logo no final aqui, onde tem mais, não, aqui, ó, já no começo do 2 tem aqui, ó, a segunda referência. E aí eu comecei a ler o livro de Apocalipse dessa forma. Então, aonde parava o versículo 1, eu pegava todas as referências cruzadas. Ou seja, eu demorei uns 3, 4 meses para ler Apocalipse. Mas foi uma das leituras mais abundantes para mim. Por quê? Porque eu não fui ouvir ninguém, a não ser a Bíblia. Então, eu parava, lia o versículo 1, via onde estavam as referências cruzadas, lia todos os textos da referência cruzados. Ia para o versículo 2. Todos os textos da referência 2. E aí, assim, eu fui fazendo, meus irmãos. Sabe o que aconteceu? Chegou quando eu concluí o Apocalipse, ao mesmo tempo eu não só tinha lido todos os Apocalipses, eu tinha lido todas as referências cruzadas que falavam sobre os sinais dos tempos. A minha compreensão foi muito grande. Logo, quando alguém vinha falar sobre qualquer assunto, de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer grupo, eu falava assim, olha, não é assim que está na Bíblia. Percebam, essa referência cruzada me ajudou a compreender melhor as profecias. Fez com que os valores de Deus formassem a minha opinião antes de qualquer ideia pré-concebida de qualquer pessoa. Porque, como eu disse há pouco, quando nós lemos Apocalipse 11, ali eu falei que haverá a morte daqueles das duas testemunhas, e os habitantes da terra festejarão. Ora, eu coloquei ali o detalhe da TV para vocês. Percebam, eu coloquei ali o advento da tecnologia. Isso são acréscimos meus. Mas perceba, hoje nós temos a tecnologia, nós temos a internet, nós temos tudo em tempo real, o que está acontecendo no mundo. Então, para nós fica muito claro isso. Mas como os nossos irmãos da Reforma, lá Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros leram Apocalipse, como que foi que eles interpretaram? Por isso que para eles era muito mais difícil o livro de Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, até 1948 não existia o Estado de Israel. Não existia.
Então, quando se falava profecia sobre Israel, eles diziam assim, não, isso daqui é uma figura de linguagem, porque o povo judeu está espalhado no mundo, e hoje quem domina Israel são os árabes, foi o Reino Unido, foi vários outros impérios, ou seja, Israel tinha sido dizimado, o povo de Israel tinha sido expulso da sua terra. E ali, durante séculos, foi chamado de Palestina. Pode ver que os muçulmanos dominaram a Palestina, o Império Turco-Otomano dominou a Palestina, depois os ingleses dominou a Palestina, e aí os árabes ficaram na Palestina, e agora, só depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, que realmente Israel volta a ter nação, esse povo voltou a ter chão, voltou a ter pátria. Para nós faz todo sentido. O quebra-cabeça vai sendo montado, mas para aquele grupo não. Estão entendendo, meus irmãos? Então, qual é a melhor maneira de se ler as profecias? É essa. Por quê? Porque antes da informação de qualquer pessoa, de qualquer teólogo, de qualquer corrente, você tem a informação do sagrado, do que o Espírito Santo colocou, não só no livro de Apocalipse, mas colocou em toda a Bíblia. Entenderam? Essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma. Diga, Júnior. A Bíblia responde a Bíblia. Sim, exatamente. Hermenêutica básica, né, Júnior? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a melhor maneira de ler Apocalipse é essa. Eu sei que talvez seja uma leitura muito cuidadosa, mas fica aqui para vocês, meus irmãos. Um dia, quem sabe, vocês fazerem... Essa minha leitura eu não fiz como estudo, tá, irmãos? Sabe como eu fiz essa leitura? Eu fiz essa leitura como devocional. Por isso que eu disse, eu fiquei uns 3, 4 meses, não me lembro. Eu sei que eu fiquei vários meses, mas foi uma delícia, porque eu ia lendo, eu lia um capítulo, por exemplo, eu li o capítulo todinho de Apocalipse 1. Depois eu voltava para o versículo 1 e ia pegando todos os textos de referência cruzada. Às vezes... Aí, puxa, isso me fez um bem, meus irmãos, porque aí qualquer pessoa, com qualquer heresia, eu falava, você está fazendo a citação errada. O texto sagrado não diz isso. Isso porque eu só li no português, meus irmãos. Imagina quem pode ainda ir nos originais, ter um contato com as línguas originais, entendeu? Diga, Júnior. Às vezes uma interpretação que a gente faz, eu não sou muito cauteloso com o Apocalipse, faz uma interpretação muito especulativa, nunca afirmando nada, não fazendo uma opinião taxativa, porque é perigoso. Sim, sim. Por essa razão que eu estou aqui dando, através desse trabalho extra, perceba, eu estou dando esse trabalho extra, que seria uma alternativa àquelas 100 páginas, tá? Esse trabalho extra é uma alternativa àquelas 100 páginas dos livros que eu já recomendei para vocês. Se vocês fizerem isso, eu vou considerar como um trabalho extra. Talvez não dê tempo, porque é uma leitura muito grande também. Vocês vão ver que muitas vezes, quando vocês pegarem aqui as referências cruzadas, em alguns momentos, ele vai dar, por exemplo, ele vai dar um capítulo inteiro para você ler. Então, tem vezes que você está lendo apenas alguns versículos, mas tem vezes que as referências cruzadas, nesse caso aqui, não está. Mas vai, por exemplo, te levar para Mateus 28. Aí você vai ter que ler Mateus 28 para entender um versículo apenas, entendeu, meus irmãos? Aliás, Mateus 25. Para entender um versículo bem, você vai ter que ler Mateus 25 completo. Ou seja, então por isso que eu disse para vocês que essa seria uma alternativa que eu vou considerar, e aí talvez você fale, mas pastor, o senhor vai considerar isso mais do que os livros? Meus irmãos, os livros existem por causa do Apocalipse. Estão entendendo? Eles existem por causa do Apocalipse. E então eu estou dando aqui como trabalho extra. Se vocês fizerem a leitura das 100 páginas e quiserem fazer essa, eu vou dar notas extras e vou considerar tudo isso na somatória e no fechamento da nota, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ficou claro? Joia? Alguma dúvida, pergunta? Então, meus irmãos, vamos agora para o material do Gruden, né? Material do Gruden. O horário. Oi? Horário. O horário, deixa eu ver aqui quantos minutos faltam, Júnior. Só para... 19. Está faltando 5 minutinhos ainda. O livro de Daniel também é um livro final de Daniel, é Apocalipse também, né? Então, olha só, Júnior, respondendo aqui, olha aqui, quantas vezes vocês vão ver Daniel aqui, olha só que interessante, Deixa eu mostrar para vocês,
Daniel, está aqui, ó. Olha o tanto de Daniel, ó. Vamos pegar aqui de baixo, só para vocês verem. Na última linha, ó. Aparece Daniel aqui. Daniel aqui. Olha, Ezequiel. Que mais? Ezequiel. Que mais? Vamos Hebreus, Timóteo, Êxodo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Parece Êxodo, ó, aqui Êxodo. Zacarias. Né? Percebam. Então, é maravilhoso, meus irmãos. A gente começa a compreender lindamente. Olha, eu tenho até aqui um material que eu coloco essa capinha. É um material, um estudo em Daniel e Apocalipse. Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma edição tão antiga, meus irmãos. É estudo em Daniel e Apocalipse. Eu vou passar para vocês algumas páginas desse material também. Você vê, são livros e mais livros que a gente vai estar se enriquecendo, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, meus irmãos, vamos aqui começar agora no material do Gruden. Vamos para os slides, né? Eu vou, antes dos slides, aliás, vou fechar aqui esse módulo, mostrando esse mapa aqui para vocês. Olha só. Deixa eu mostrar esse mapa aqui para vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse material. Vocês já viram esse mapa alguma vez? Alguns dos irmãos já viram esse mapa? Vi hoje. Não. Nunca tinham visto esse mapa? Eu vi hoje, pastor. É? Então... Na primeira aula que teve lá com os irmãos. Eu assisti. Ah, tá. Joia, Miriam. Esse mapa, meus irmãos, é uma pérola. Esse mapa é uma pérola. O que trata esse mapa, meus irmãos? Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse mapa aqui, ele é um resumo maravilhoso do livro de Apocalipse. É o plano divino através dos séculos. Talvez, assim, é claro, irmãos, entendam o que eu vou dizer, tá? Esse material foi muito utilizado pelos nossos irmãos no passado, tá? Esse material foi muito utilizado porque é um material que serviu como base para muitos estudos. Então, se vocês pegarem aqui, ele vai ter toda... Tá dando para vocês verem ou está pequeno? Não está dando para vocês verem, né? Não está fundo assim, não dá para ler muito não, mas dá para ver ele. Deixa eu aumentar ele aqui. Deixa eu aumentar ele, Beatriz, aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar para vocês, ó. Melhorou? Agora sim. Isso, ó. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, só para a gente fechar esse bloco. Esse mapa aqui foi feito por esse irmão, olha aqui, ó. Deixa eu dar a fonte para vocês, tá vendo? Aqui, ó. Laurence Olson, em Lavras, Minas Gerais, Brasil. Ó. Então, ele é o autor, e olha só que mapa maravilhoso, meus irmãos. Aqui, nesse mapa, seria todo o plano divino através dos séculos. É um dos mapas, existem outros materiais parecidos com esse. Aqui vai passar, por exemplo, olha só, que interessante, ó. A eternidade, né? Deus eterno, antes de criar todas as coisas, e de repente ele cria o planeta. Aí depois vem aquele período que é chamado de terra caótica. Aí depois vem a terra restaurada. E aqui vem quando Deus cria o ser humano, que é aquele período da inocência. Aí depois vem o período da consciência, porque aqui vem a queda. Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso, por isso que ele trabalha com inocência e consciência. E aí vem, né, olha só, o governo humano, vem a geração antediluviana, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é um mapinha, tem uma arca, né, e tem chuva, e aí, olha só. Então, percebam, esse mapa é como se fosse uma síntese de toda a Bíblia, tá vendo? Aí vem a parte, depois, período patriarcal, os 430 anos, o povo vai para o Egito, depois Deus liberta o povo do Egito, e aí começa, então, tudo aquilo que a gente sabe que é a conquista, né, da Terra Prometida, e vem depois todo o período, né, como
como vocês estão vendo aqui, meus irmãos, é do Velho Testamento. Ó. E aí vem depois as profecias de Daniel, vem todo o Velho Testamento, seria essa parte aqui. Aqui seria uma síntese de todo o Velho Testamento, sabe? Então, deixa eu tentar aumentar um pouco mais ainda. Não está dando para aumentar mais do que isso. E aí vem o período dos impérios, a divisão da tribo do norte, a tribo do sul. Aqui, quando Elias é elevado aos céus numa carruagem, olha só, interessante, né? Aí depois vem os impérios, e aí depois dos impérios vem Jesus cumprindo a sua obra, inicia-se o seu ministério, morre e ressuscita. E agora, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, só esse pedacinho. Podem ver, essa estátua aqui, ó, tem tudo a ver com aquela estátua de Daniel. Lembra a estátua de Daniel? E aqui ele coloca o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Olha só, meus irmãos, aqui seria praticamente o período que nós chamamos como a nossa era presente. E aqui seria a parte, no caso, dos 7 anos de tribulação. Então, percebam, toda essa parte aqui seria o período de tribulação. Então, olha só que interessante. Eu sei que está muita informação agora, né? Mas aqui seria... nós estamos nesse período, segundo esse quadro, tá vendo? E aqui seria o período daquilo que chamamos da tribulação. Os 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Bom, podem ver que aqui para baixo, eu sei que é muita informação, tá? Não se preocupe não, porque não vou jogar tudo isso para vocês de uma hora para outra, né? Mas aqui embaixo, a gente vê, assim, seria aquela parte onde seria o Seol, o julgamento das pessoas, e só aqui vocês vão ver o lago de fogo e enxofre. Então, percebam, esse desenho, ele tenta fazer um mapa de toda a história, de todos os tempos. E aqui seria aquilo que se convencionou, no caso, quando o Senhor viesse, né, julgar as nações. E aqui começa o período chamado período do milênio, entendeu? Então, assim, só estou dando uma síntese, né, para vocês aqui, é óbvio, né? Esse plano divino através dos séculos é um estudo muito oportuno para a gente conhecer um pouco melhor as profecias, tá? Então, pastor Rai, o nosso irmão que fez esse trabalho é um trabalho que a gente deve seguir 100%? Não, meus irmãos, é óbvio, isso daqui é um estudo. Isso é um estudo. É um estudo muito bom, por sinal. Eu, particularmente, gosto muito dele. Por quê? Porque ele te abre olhos para algo que muitas pessoas nunca nem perceberam. Só para a gente finalizar aqui esse bloco, depois a gente vai voltar a utilizar esse material, tá? Mas por que esses estudos, meus irmãos, eles começaram a ser feitos logo depois da virada, eu diria, do século, de 1900 até 1900, não se tinha tantos estudos assim. Por que vocês acham que de 1900 para cá houve um despertar sobre essas coisas? Por quê? Porque o povo de Deus começou a se interessar sobre essas coisas das doutrinas dos sinais dos tempos? Aí, o que aconteceu depois de 1900, que marcou a história da humanidade em 2 grandes acontecimentos, que as pessoas começaram a se questionar, será que estamos nos sinais dos tempos? O que aconteceu? Vamos citar aqui os grandes acontecimentos na igreja e fora da igreja, na sociedade. Na Primeira e a Segunda Guerra? Isso, guria, isso. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram acontecimentos no mundo que sacudiu as bases da nossa humanidade. Porque perceba, Beatriz, qual era a grande temática? O ser humano está evoluindo. Né? Tivemos a Reforma Protestante em 1500. De lá para cá, o mundo teve várias evoluções, vamos dizer assim, vários progressos.
E o que os homens e os eruditos diziam? Que o ser humano ele vai evoluindo a um ponto em que ele vai evoluindo, ele vai chegar uma hora que ele não precisa mais nem de Deus, porque ele se tornou um ser humano tão supremo, tão sábio, e aí, de repente, vem a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse homem que sai dali, né, antes da Reforma Protestante, antes, né, dos sistemas do feudalismo, esse homem que vivia, vamos dizer assim, nos seus guetos, eles têm os seus ismos, né? O iluminismo, o humanismo, tem a ciência, tem o crescimento tecnológico. Vocês têm que lembrar que em 1800 e 1900 as indústrias, né? Foi uma mudança no panorama mundial. A descoberta da eletricidade, a melhora da ciência, tantas vacinas, e, de repente, os homens agora, com toda essa tecnologia, vem a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, querendo ou não, fizeram uma pergunta. Chegamos até aqui para nos matar? E aí, como se não bastasse, pouco tempo depois vem essa grande Segunda Guerra Mundial, em que Hitler mata ali só de judeus 6 milhões, e mais uma vez o mundo ficou em trevas. O que acontece, irmãos? Um pouco antes também, aqui em 1900, a gente tem que lembrar que o avivamento que acontece ali na Rua Azusa, todo o movimento do pentecostalismo, já estava sendo um resgate também dessa Bíblia que estava adormecida em muitas pessoas, das profecias. Pode falar, Júnior. Eu entendo o seguinte, que olhando pela questão bem horizontal e cíclica do mundo, com foco na palavra de Deus, no olhar apocalíptico, as pessoas viram que o mundo já chegou no seu ápice de um grau degenerativo. Então, falou, agora chega, vai começar o acerto de conta. Essa é a ideia. Então, por isso que se buscou e especulou muito sobre isso. E isso também está muito centralizado no ser humano. Umas de forma bem legítima, outros mais por superstições. Então, isso trouxe essa coisa mais intensa, né? Sim, mas olha só que interessante, né, Júnior? Olha que interessante. Os nossos irmãos da Reforma, inclusive eu até separei aqui, já vou mostrar para vocês, eles não se preocupavam tanto com essa questão dos sinais dos tempos. Porque os nossos irmãos da Reforma se preocupavam com uma única coisa: a gente quer seguir a Bíblia. Queremos viver uma igreja que siga só as Escrituras. Ou seja, percebam que a necessidade deles... Mas mas os discípulos da época de Cristo não pensaram assim. Eles já falaram assim, vamos se reunir, que já está vindo já. E então, eu sei. Então, claro, o advento, né, a volta de Jesus sempre foi um tema. Sabe? Sempre foi um tema. Na igreja primitiva, né? Na igreja... Né, ali da Era dos Mártires, da Patrística, mas ao longo dos séculos isso se perdeu, Júnior. Sim, não, eu Porque sei. você pode ver que a igreja, ao longo dos séculos... Né? Foi um período que... Isso, esse assunto ficou como um advento futuro para o final de todas as coisas. E os nossos irmãos da Reforma, eles não se preocuparam com isso, não é porque isso não era relevante, mas porque naquele momento eles queriam só ser cristãos, eles queriam seguir a Jesus e a Bíblia, só isso. Isso já era muita coisa, porque vocês têm que lembrar que o contexto era pagão, era uma igreja institucionalizada, era uma igreja repleta de dogmas, de indulgências, de crendices, de ídolos. Então, eles restaurarem a igreja no Evangelho já era uma coisa maravilhosa. E quando eles iam estudar o Apocalipse, era um assunto importante, mas eles deixavam como um assunto assim um pouco distante. Eles não entravam muito no mérito, porque Israel não existia, eram finais dos tempos, era tudo muito, sabe, muito nebuloso ainda. A compreensão do mundo antigo era o mundo da barbárie, era mais aceitável, porque o povo não estava tão civilizado. E quando chega nas eras mais modernas... Exato, Júnior, exato. Mas por isso que eu falei agora, e o advento tanto do avivamento da Azusa e os movimentos avivados, quanto também do contexto social, que era esse mundo já que estava em evolução, um mundo mais culto. Quando tem essa ruptura, que é a Primeira Guerra Mundial, e depois tem a segunda ruptura, que é a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi pior que a primeira,
as pessoas pararam e falaram, peraí, a gente precisa estudar esse tema. Esse tema, o evangelho, a pregação do evangelho é importante, e esse tema tem tudo a ver, porque a gente está vendo que esse mundo está sendo implodido. Por isso que estudos como esse criaram relevância. Por isso que, só para a gente fechar aqui esse módulo, para a gente não deixar ele muito longo, esses assuntos, irmão, a gente tem que fazer uma leitura assim, mesmo que eles tenham erros e sejam vieses, repletos de exageros. Agora, para eu fechar, eu vou explicar. Aqui, meus irmãos, é um quebra-cabeça que foi montado, e foi montado às peças. E os nossos irmãos pentecostais, avivados e muitos outros grupos começaram a montar esse quebra-cabeça e falaram assim, não, esse quebra-cabeça está certo, é assim que vai acontecer. E o problema dele é esse, que montaram quebra-cabeça e disseram, não, ele vai ser desse jeitinho mesmo. É assim que vai ser os sinais dos tempos. E a gente está aqui agora, 100 anos depois, durante esses 100 anos de debate, dizendo, irmãos, é o seguinte, o quebra-cabeça está aí. Como ele vai ser montado, a gente não sabe. É isso que é a proposta do curso nosso aqui. Os nossos irmãos que fizeram esse material, na minha opinião, eles têm uma contribuição brilhante, porque ele nos levou à Bíblia. Ele nos levou às profecias de Daniel. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a igreja protestante de 1800, 1700, quando eles liam o Velho Testamento, eles mal liam o Velho Testamento. Porque eles falavam assim, o Velho Testamento não tem uma aplicabilidade no Novo. Isso estou falando de igreja protestante séria, tá? Mas depois do advento dos movimentos avivados e pentecostais, e principalmente por causa da Primeira Grande Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial, essas igrejas históricas, que não davam atenção ao Velho Testamento, falaram, quer saber? Esse negócio de milagre é importante, viu? Esse negócio de poder de Deus do Velho Testamento é importante. Esse negócio de resgatar Daniel, Zacarias, é importante, viu? E aí houve uma reforma nas igrejas históricas, valorizando o Velho Testamento. Ou seja, porque até mesmo entre as igrejas históricas, antes de 1900, eles não tinham uma valorização ao Velho Testamento como nós temos, por exemplo. E estudos como esse foram úteis para trazer esses temas de novo à pauta, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Só que nós não vamos seguir aqui um quebra-cabeça montado. A gente vai chegar ao seguinte, a gente vai falar sobre arrebatamento. O que diz a Bíblia sobre arrebatamento? É isso que a gente enxerga. Pastor, mas está fechado tudo? Não sei. Está fechado, na minha opinião, não está fechado, está aberto. Tá bom, pastor. E o milênio? Também. E a volta de Jesus? Também. E a gente vai tentar trabalhar sobre isso, sem fechar o quebra-cabeça. Está entendendo? Tudo bem? Ok. Fechado? Ok. Então, então, no segundo módulo, a gente vai trabalhar já nos slides do Gruden. Tá bom, meus irmãos? Daqui a pouco eu ponho pimenta no feijão. Hein? Hã? Uma pimenta no feijão. Hein? Júnior, Apocalipse a gente bota vários tipos de pimenta, viu? E vários temperos. É uma feijoada. O Apocalipse com Apocalipse, hein? Então, mas você sabe, Júnior, quando a gente vai para as escrituras com firmeza, fazendo uma hermenêutica correta, aprendendo com todos os irmãos, e por isso, irmãos, eu amo todas essas correntes. Eu amo as leituras históricas, as leituras reformadas, as leituras pentecostais e avivadas, porque, irmãos, tem horas, sejamos honestos aqui, tem horas que a gente fala assim, o fulano é histórico, ele é tradicional, ele não tem nada a acrescentar. De repente, ele tem uma pérola que ele vai nos acrescentar e muito. O irmão é pentecostal, ele é dado às emoções, mas aquele pentecostal, quando ele trata sobre certo assunto, você fala, é coerente. É coerente o que ele está tratando. Pode não fazer coerência agora, mas quem sabe daqui a 10 anos. Então, a gente vai aprender com todos eles. Mas, sobretudo, vamos aprender principalmente com as Escrituras. E não vamos fechar nada. Sabe por quê? Porque o Senhor não deixou, ele deixou algo revelado. Ele permite a gente tirar o véu. Do quê? A gente enxerga um pouquinho ali. Mas o que mais? Vamos aprender com o Senhor.
Vamos aprender com a palavra. Vamos aprender com os nossos irmãos que se tornaram clássicos. E vamos deixar o Senhor escrever o nosso futuro. Tá bom, meus irmãos? Porque esse negócio de apontar quem é a besta é muito perigoso, tá? Tá cheio de besta quadrada. Tá cheio de besta. Pastor Rai, eu queria fazer um comentário, né? É. Eu tinha uma colega que ela falava assim, que ela tinha medo de estar de fone e não ouvia a trombeta. Olha só, filha. Você vê, né? É uma coisa tão simples, né? Mas, é de rir, né? Ela tá, né? Não vai ouvir, meu irmão. Até o surdo vai ouvir. Sejamos honestos, Beatriz. Você acha que é uma trombeta espiritual, Beatriz? A gente vai ouvir fisicamente? Vai. Mas eu ouso dizer, sem medo de errar, que até o irmão surdo, auditivo, vai ouvir. Vai ouvir. Você acha que Deus não vai separar ele? E os irmãos, você vê, e é uma irmã, é ingênua, né? Mas é uma ingenuidade que tem fé. Vamos ridicularizar essa irmã? Não, vamos esclarecer ela. E os irmãos que muitas vezes, no passado, né, dormiam de roupa, porque se o senhor voltar, não te encontra de forma indecente. Eu sei que é um exagero, mas a gente olha para eles com compaixão. Porque, irmãos, até quando a gente nudez que eles interpretam lá, né? Oi? Eles acham que é literal a nudez. Né? Isso, a nudez não é literal, a nudez não é literal. Ali, né, Júnior? Perceba, irmãos, e o irmão que estiver defecando, irmãos? Então o senhor não vai levar? Não, claro que vai. Mas, pastor, eu estou sujo, eu estou ali, né, no número 2, não deu para limpar, irmão, não se preocupa, não. Não, você vai ser arrebatado. É novo corpo, não é da carne nem o sangue. Mas eu estou nu, tomando banho. Irmão, vestes novas. Não. Percebam? Então, quando a gente começa a conhecer as Escrituras na sua essência, aí a gente é liberto, né? Mas esses irmãos precisam do nosso esclarecimento. Mas é de ir, né? É de ir, né, Beatriz? É isso aí. Fechou, filha. Vamos lá pegar o chazinho para a gente voltar, para a gente fazer mais 2 módulos hoje, tá bom? Vou fazer uma perguntinha para ti. Pode fazer. Deixa depois, agora. Então depois. Então tá, fechou. Então vou parar aqui, tá bom? A gravação? Joia. Voltamos em instantes.